Faz esse milagre, Senhor, em cada um de nós. Amém. Aleluia. O irmão Luiz pode pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 2. Vamos ler do verso 13 ao 15. Evangelho de Mateus, capítulo 2, o verso 13 ao 15. Também pode dar o play. Aleluia. Querido e amado Deus, Pai, que o Senhor possa falar vivamente através dessa palavra com os homens, mulheres que escutam a sua voz. Ler as Escrituras, o teu testamento, e compreender que é a tua vontade, o que você quis mostrar e o que você deseja realizar na nossa vida. Que nós possamos, Senhor, ser tocados física, emocional e espiritualmente pela tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Senhor, faz a sua vontade para a glória do teu santo nome. Amém? Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Permaneça lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. Amém? Podemos nos assentar. Irmãos, essa passagem que começa no verso 13, ela mostra um anjo da parte do Senhor. E nós temos que entender que existem dois tipos de anjo. Existem os anjos que adoram ao Senhor, existem os anjos que se rebelaram junto com Lúcifer, com o diabo, e foram lançados na terra. Aqui, a palavra é clara ao falar que anjo da parte do Senhor veio e apareceu para quem? Para José, para trazer uma mensagem da parte de Deus. Que quem Herodes, que era o rei da Judéia, queria o quê? Matar o menino. Jesus, o Messias. E veja que José, casado com Maria, teve anteriormente também uma visão de um anjo, que está lá em Mateus, capítulo 2, verso 2, se o irmão quiser colocar, aonde nós vamos ver que o anjo, que os reis ou os magos, vindo do Oriente, queriam saber quem é aquele que tinha nascido rei de quem? Dos judeus. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos para o quê? Adorá-lo. Veja, a adoração a Jesus já começa até antes de ele nascer.
até por quem não era da religião dos judeus. Esses homens sabiam que havia uma escritura no Antigo Testamento que apontava que de Belém viria o Messias. E quando eles vão, porque eles querem adorar o rei dos judeus, que estava para se cumprir, Herodes, que era o rei da Judéia, é tomado de ira e resolve fazer o quê? Matar todas as crianças até 2 anos de idade. Herodes tinha de 69 a 73 anos. Pensa naquela época. O homem já de idade avançada foi tomado o quê? De orgulho, de inveja, porque ele era o rei da Judéia, para o Império Romano. Mas quem são esses que vêm aqui de longe falando que vai nascer o rei dos judeus? Eu não vou permitir que isso aconteça. Eu vou acabar com esse menino que nasceu. Essa é a vontade do diabo, fazer com que a presença do Senhor em nossa vida seja eliminada. Foi isso que ele fez no Éden, é isso que ele faz em cada um de nós. E é isso que a palavra vai nos mostrar, que toda vez que Deus tem um plano para te levantar, para caminhar com Cristo, o diabo vai se levantar contra você. O inimigo vai se levantar. Quando você colocar no teu coração que você vai querer começar a servir o Senhor, pois José foi escolhido, ele e Maria, para que eles fossem pai e mãe aqui na terra de Jesus, e eles prontamente aceitaram isso, começou o quê? O levante. Então, para um cristão, toda vez que ele se colocar à disposição a buscar, a servir o Senhor, virão o quê? Provações. E pensa, irmão, que José era um carpinteiro, um homem simples, humilde. E nada mais, nada menos, quem se levantou? Herodes, homem poderoso da Judéia. O homem mais poderoso que tinha nas redondezas. Ele queria matar o menino Jesus. Mas nós vamos aprender o quê? Que quando nós começamos a servir verdadeiramente o Senhor, como José ele servia verdadeiramente, e nós vamos ver aqui no texto, Jesus, o Pai, Deus, ele coloca os anjos para trabalhar naqueles que trabalham pela obra do Senhor. E independente quem se levantar, o Senhor vai atuar para guardar a vida dos seus filhos. Em Apocalipse 22, verso 8 e verso 9. Se o irmão puder colocar. Nós vamos ver que João, quando estava na ilha de Pátimos, recebendo a revelação acerca da Nova Jerusalém, que aqueles que cumpririam a vontade do Senhor herdariam a árvore da vida. João, quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos, quando os viu e ouviu, veja que João fez, discípulo, apóstolo, prostei-me aos pés de quem? Do anjo, que os revelava a mim a fim de quê? Adorá-lo. Então nós vamos ver aqui que João, na ilha de Pátimos, depois de ele receber toda a revelação de Apocalipse, ele se prostra àquele anjo, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me o quê? Admoestou. Olha, não faças isso. Eu sou conservo teu. Eu sirvo com você.
Olha, irmãos, quando a gente está debaixo do propósito do Senhor, os anjos servem conosco para quem? O Senhor. E é isso que eles estavam fazendo com José. Dos teus irmãos, os profetas e todos os que guardam as palavras deste livro. Irmãos, todos que guardam as palavras deste livro, os anjos conservam, ajudam, pelejam. Foi assim com Daniel e foi assim com José. Podemos voltar lá. Ao anjo aparecer para José e falar em Mateus 2:13, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para matar. João 10:10, o que fala? O ladrão, o inimigo, o diabo, ele não vem senão o quê? Para o quê? Roubar, matar e destruir. Mas o Senhor, ele vem para que nós tenhamos vida em plenitude. E lá o anjo da parte do Senhor, no verso 13, ele fala: levanta-te. Ou seja, haja, se mova, se mexa, pois eu estou trazendo a mensagem da parte do Pai, que você foi escolhido, como nós somos escolhidos, e vai haver levante. Mas se nós guardarmos as palavras desse livro, os anjos, o Senhor, ele virá em prol daqueles que são seus filhos. E hoje é dia dos pais, o Senhor é o nosso Pai, e o Pai coloca os anjos, ele peleja por aqueles que são filhos. Glória a Deus. Irmãos, José, ele precisou agir. No verso 14, veja o que o anjo falou, José fez. José se levantou, tomou o menino e a sua mãe, e durante o quê? A noite, partiu para onde? Para o Egito. Veja o coração de José. Jesus recém-nascido, homem simples de Belém, José. Maria, sua esposa. E aí aparece um anjo da parte do Senhor e fala: toma o menino, toma sua esposa Maria e vão para o Egito. Irmãos, quantos de nós teria essa disposição em servir ao Senhor? De madrugada, recém-nascido, pegar ali e deixar tudo para trás. A cidade, talvez as pessoas, para o que? Cumprir o propósito da palavra do Senhor. E antes o anjo apareceu para José e falou: eu vou te dar aquele que vai libertar o judeu do pecado. E agora aparece o anjo e fala: você tem que fugir para o Egito. Veja que em nenhum momento José questiona. Ele obedece a palavra vindo de Deus. E ele pega de madrugada e ele sai com o menino. Ele tem um papel de sacerdote. Veja que o anjo aqui aparece para José. Não foi para Maria, para mais ninguém. Foi para José, que era o pai humano, ali que tinha a missão de guardar a palavra. E ele pediu para José: você vai, mas pega o menino e a mulher, a Maria. E assim ele o fez. Irmãos, quando nós lemos, ouvimos que nós precisamos mudar algo, que nós precisamos cumprir a vontade do Senhor, qual é a nossa postura? É igual a de José, que prontamente nós deixamos e prossigamos naquilo que a palavra ordena, ou nós vamos postergando?
Porque assim que ele recebeu, no mesmo instante, de noite, José levantou e foi para o Egito. Irmãos, 350 quilômetros é a distância de Belém até o Egito. Uma criança recém-nascida. Você caminhar, porque você sabe que a promessa de Deus estava na tua vida, que aquela criança seria o Senhor que iria libertar. E assim é Deus conosco na nossa vida, nós temos promessa de nós sermos libertos, de nós sermos curados, de nós sermos salvos. E qual é a nossa postura? Veja que quando o anjo fala para ele partir para o Egito, ele não questiona, ele simplesmente age. Ele poderia ter falado, poxa, mandou para o Egito, mas eu vou para Carnafaum. Ou eu vou para outro lugar, por que o Egito? Se de lá que foi que Deus Pai tirou o povo de lá, agora está mandando de volta. Veja que às vezes Deus faz coisas justamente para confundir o inimigo. Porque talvez o último lugar que Herodes poderia pensar que um judeu, filho do Senhor, iria, era para o Egito, da onde ele tinha arrancado o seu povo. Então Deus, às vezes, ele vai fazer coisas na nossa vida improváveis. E não cabe nós questionarmos, como José não questionou, ele fez. E ali, quando eles foram para o Egito, ele simboliza na nossa vida, irmãos. Ele simboliza, às vezes, nós deixarmos algo para trás. Nós passarmos um período de provação, para que depois o Senhor entre no favor de nós. Se nós formos pegar na palavra o José do Egito, ele foi vendido pelos irmãos como escravo no Egito, para que pudesse depois se cumprir o sonho dele do Senhor e ele ser governador. Moisés também nasceu no palácio, precisou deixar o palácio, ser um hebreu, um escravo, para depois ser levantado e libertar o povo do Egito. E foi da vontade de Deus Pai, de levar José, Maria e o seu filho para o Egito para proteger. Então não cabe nós murmurar, não cabe a nós questionar que tipo de momento que nós passamos, mas cabe a nós cumprirmos o quê? A vontade dele. Porque foi isso que José fez. Ele cumpriu mansamente a vontade. Salmo 37, 7. Veja o que o Senhor fala através da boca do salmista. Aquieta-te diante de quem? Do Senhor. E aguarda por ele com paciência. Não o quê? Te irrites por causa de quem? Das pessoas que prosperam. Nem com aqueles que o quê? Tramam perversidades. Olha Herodes, rei da Judeia, tramando contra a vida dele. O que ele tinha feito? Nada, só tinha aceitado servir a Deus. E ele, em momento nenhum, ele se desespera. Ele acalmou o coração, pois a confiança dele estava em quem? No Senhor. Ele é a rocha. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mesmo que mandassem para o Egito, ele o quê? Descansou em quem? No Senhor. E assim que nós temos que fazer. Independente do que nós estamos passando, descansar no Senhor. José confiou. E aí nós vamos ver que no verso 13, verso 15, José percorreu os 350 quilômetros,
para chegar no Egito, e ele teve que esperar mais de 3 anos. Aguardar. Aguardar que se cumprisse o quê? A vontade e os desígnios do Senhor. Talvez na cabeça de José teria que ser menos, mas aqui a palavra fala que ele não murmurou, que ele confiou. E aí, após disso, o que acontece? Herodes morre. E aí, José pode tomar o menino e voltar. E se não fosse por aquele período, o que teria acontecido? Teria morrido. A palavra teria cumprido da boca do anjo, porque ele falou, ele procura para matar. E Herodes mandou matar todas as crianças que estavam em Belém e nos arredores. Se cumpriu a palavra, ele foi para o Egito até que o avise. E de fato, a justiça de Deus veio sobre a vida de Herodes, ele morreu. Para que depois o quê? O menino pudesse voltar e se cumprir as profecias. Que do Egito puxei o meu filho para salvar. Então nós temos que compreender que tudo, Eclesiastes 3:1, para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o que? Propósito debaixo dos céus. Não teve o propósito? Ir ao Egito, 3 anos, e aí depois voltar do Egito, e assim é na nossa vida. Quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, o Senhor cumprirá as suas promessas. Porque tem aquilo que é o nosso propósito de carne, que são os nossos projetos, que nós queremos para a nossa vida, mas além do propósito do irmão, da irmã, existe o propósito de quê? De Deus. Então, nós nunca podemos deixar o nosso propósito falar mais alto do que o propósito de quem? De Deus. Porque Deus cumpre. Deus cumpre. Êxodo 15, verso 26. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que salva. Veja o que o Senhor falou para o povo. Se ouvires atento a voz de Yahvé, teu Deus. Nós estamos ouvindo ou não? Atento à palavra dele. E fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Irmãos, tudo que nós fazemos está perante os olhos do Senhor. E se deres ouvidos, José deu ouvido, cumpriu, caminhou aos seus o quê? Mandamentos. E guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura, ou aquele que te sara, ou aquele que te cura. Ou seja, se José estava cumprindo retamente a vontade do Senhor, ele tinha com ele o Senhor Jesus na sua vida, pois ele era ali aquela criança, ele podia ir até o Egito, que as pragas não viriam sobre ele, porque o Senhor ele acompanha, o Senhor ele provê, o Senhor ele restaura, o Senhor ele cura. E se cumpriu as promessas. Herodes morreu, ele voltou com seu filho para Belém, o seu filho, que é filho de Deus Pai, curou lá naquela cruz
todo que nele crê. Curou nós dos pecados. Quem crê, quem seguir, quem tomar posse, será restaurado. Basta nós o quê? Fazermos a vontade dele. Assim como José foi obediente à palavra, ele não mediu esforços para caminhar 350 quilômetros, ficar 3 anos esperando na promessa. Assim é conosco em nossa vida. Não interessa aonde Deus te leve, ao que Ele te prepara para você passar. Independente da tempestade, da provação, você tem que ser fiel e reto à palavra, aos desígnios dEle, porque vai se cumprir a promessa como se cumpriu. Aleluia! Glória a Deus! Então nós vamos ficar de pé agora. Porque esse é o desejo dele. Hoje é dia dos pais e ele é o nosso pai. Ele quer que nós cumpramos com o chamado de seguir o seu filho, de obedecer os seus mandamentos, de amar ele de todo o nosso coração, para que ele possa se revelar para nós. Esse é o desejo dele, irmãos. É ele se revelar em espírito. Ele ter comunhão contigo. Muitos são chamados, mas poucos se querem tornar escolhidos. José ali falou, eu vou caminhar, eu vou fazer o que for preciso para que se cumpra a vontade do Pai. E se cumpriu. E Jesus falou, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sou o pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro que leve ao Pai. Recebam a paz. A paz de Deus seja contigo. Oh, irmãos, tu tem que crer, e crer nós cremos por ouvir a palavra. A nossa fé é a chama que ilumina os nossos caminhos em direção ao Senhor. É impossível agradar o Senhor sem fé. Ali José demonstrou fé ao obedecer a palavra. Assim nós precisamos fazer, ter prontidão. De que adiantou Herodes, o grande, imperador, rei ali da Judeia, ter construído o templo, o segundo templo. Ele construiu e deixou o segundo templo maior do que o primeiro. Esse homem encheu de ouro aquele templo. Rabai, alai. E quando Deus coloca o seu filho no mundo, aquele homem que adornou o templo, se achando grande, quis perseguir e matar o Filho de Deus. Mal sabia ele, quem mataria seria Deus matando ele, o próprio Herodes. E que o menino Jesus se tornaria não só rei dos judeus, pois quando Pilatos, também governador, escreveu naquela cruz no madeiro, o rei dos judeus, se cumpriu as profecias. Arai! Mas quando Deus ressuscita o seu filho, ele não é apenas rei dos judeus, ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o único, a verdade e a vida. Oh, Deus santo, santo, santo. Oh, nós vamos adorar Ele. Nós vamos cultuar Ele. Pois aqueles homens vieram para adorar. E nós temos que adorar. Porque quando nós adoramos, nós alegramos o Pai.
Oh, irmãos, o Pai se alegra em hoje nós estarmos aqui, lembrando de tudo que Ele fez e fará. Grandes coisas Ele fará. Basta nós crermos, basta nós seguirmos, dispostos a guardar os mandamentos, a fazermos a palavra dEle ser viva e eficaz. Querido Deus, Pai, você é Pai ontem, hoje e amanhã. Eu quero pedir pela vida de cada homem, cada mulher, cada pai que está nesse lugar, que a tua presença seja real, seja poderosa, que o Senhor possa cumprir as suas promessas. Eis que Deus tem promessa na vida de cada um que é filho, e Ele faz, mas nós temos que descansar e crer, nós temos que cumprir, fazer aquilo que está ao nosso alcance. Oh, nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, e Deus fará aquilo que nós não pudermos fazer. Deus faz o impossível, mas o homem tem que cumprir a palavra e fazer aquilo que está ao seu alcance. Aleluia! Glória a Deus!